Por que será que orientação a objetos dá tanta dor de cabeça? Já parou para pensar sobre isso? Eu já pensei muito nesse assunto e eu cheguei às minhas conclusões. Eu acho que o nosso problema para compreender orientação a objetos é o problema do peixe que não sabe que existe água. Eu lembro muito da minha irmã nesse caso. Ela é 16 anos mais nova que eu. E ela nasceu num mundo em que já existia a internet. Ela cresceu sem saber, por exemplo, como é ter que ir na casa de um amigo para saber se ele está lá e para conseguir falar com ele. Ela já nasceu num mundo em que simplesmente você mandava uma mensagem, seja por MSN, depois pelo telefone e por aí vai. Então ela sempre esteve altamente conectada desde criança. Isso faz com que ela tenha um desempenho muito superior que o meu em muitas ferramentas, principalmente nas redes sociais. Mas quando alguma coisa não sai como esperado, aí que a coisa fica difícil. Porque ela está num nível tão elevado de abstração que ela não consegue entender onde, em todo o processo, em todas as camadas, onde pode estar a falha possível e o que exatamente está acontecendo. Já eu que vivi a internet surgindo e fui vendo várias versões e vários aparelhos e várias alternativas e vários movimentos ligados à internet amadurecendo junto comigo, eu pude ver o processo se desenvolvendo, eu pude ver os pensamentos acontecendo em tempo real. E isso me deixou muito mais sensível para compreender o que existe entre as partes da internet, entre as camadas. Então eu acho que na programação orientada a objetos a gente sofre do mesmo problema. A grande maioria de nós começou a programar num ambiente que já tinha janelas, já tinha linguagens orientadas a objetos, né? O tema já era muito abordado e, na verdade, quando eu entrei no mercado de trabalho, isso era um assunto padrão, já se sabia que isso era uma coisa importante e já havia o pressuposto que todo mundo tinha que dominar esse tema. No entanto, não é assim que a coisa funciona, não é mesmo? A gente até usa um monte de linguagem orientada a objetos, mas a gente nunca sabe se a gente está fazendo realmente a coisa certa. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei na faculdade, e eu passei lá uns períodos olhando aquele negócio de orientação a objetos, e o professor fazendo um monte de caixinhas, e ligando as caixinhas, e tudo mais, e aí caixinha do animal, o animal que tinha o cachorro, e depois tinha o gato, aí mudava a forma que emitia o som. Então, alguns exemplos, né? A modelagem de pessoa, aí tinha pessoa, aí a pessoa era funcionário, o outro era cliente, e aí... Enfim, um monte de alegorias que não ajudavam a gente a entender a natureza da orientação a objetos. E esse é o real problema, é a real dificuldade desse assunto. Uma outra coisa que é muito comum acontecer é um problema de mentalidade. Muitas vezes a gente entra no mercado e cai no dia a dia de programar e utilizar as ferramentas para resolver os problemas dos nossos clientes e a gente acaba se acostumando a uma postura de sermos consumidores de tecnologia, né? A gente usa as ferramentas para desenvolver sistemas, são os desenvolvedores de sistemas. E quando fala sistemas, a gente não está falando de todo tipo de sistema, geralmente são sistemas para o usuário final, né? Um sistema web, uma API, alguma coisa do tipo. E aí, às vezes até pela falta de tempo, alguns assuntos que são muito importantes na computação, a gente acaba não tendo tempo de ver, ou acaba vendo muito superficialmente, e isso cria um estigma, como se fosse uma coisa de outro mundo. Como, por exemplo, construir sua própria linguagem, ou construir um compilador, ou construir um parser, e muitas outras técnicas que programadores de gerações anteriores tinham que fazer em todos os projetos. Eu sei que hoje as ferramentas estão muito mais elaboradas e muito mais complexas e muito mais maduras. Isso torna a coisa um pouco mais difícil porque a gente já parte de um ponto em que as coisas estão otimizadas. Mas os conceitos, os fundamentos essenciais para a gente compreender o porquê das coisas, a gente tem que perseguir. Esse programa é um programa para te ajudar a mergulhar nesse universo desse objeto na prática. Eu não quero simplesmente falar de conceitos e teorias. Eu quero sempre revisitar essas questões, mas conectando você com exemplos concretos, com exemplos práticos, com coisas que vão tangibilizar exatamente essas coisas invisíveis que ficam e passam despercebidas e nos dificultam compreender a essência da orientação a objetos. Então, para a gente fazer isso, eu vou precisar que você venha comigo numa aventura para desconstruir o que a gente sabe sobre o assunto, para a gente reconstruir junto uma visão muito mais detalhada sobre o tema. Então vem comigo que vai ser maneiro.